Lendo a palavra bíblica do segundo livro de Reis, leremos o capítulo 13. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, intimidade com o Senhor, para ter experiências personalíssimas contigo, ó Pai, e que seja assim também com cada um da minha família, Pai. Abençoa a mim, minha esposa, nossa filha, nos dá a felicidade plena de viver em meio ao teu amor, favor e poder o tempo todo, e que sejamos instrumentos do Senhor de modo direto ou indireto, para que mais pessoas acessem a sua palavra e se faça na vida dessas pessoas, bem como o Senhor faz na nossa, conforme a tua vontade, perfeita, justa, digna e agradável. Senhor, aquilo que acertamos vem de ti. O que ainda não estamos fazendo o que te agrada, dá-nos a força, a direção, a decisão, a condição de assim fazer, Senhor. Pois o Senhor é o único digno de adoração. Mas o que ainda não fazemos que te agrada, estamos no caminho. Continua a nos abastecer com teu amor, favor e poder, Senhor. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Consagra, Senhor, as nossas existências, vidas, saúde, sustento, desenvolvimento, sabedoria, prosperidade, riqueza, decisões e conquistas. Tudo vem do Senhor, do teu amor, favor e poder. Te amamos. Continua a abençoar nosso lar, que possamos, eu e minha esposa, dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa-nos, ó Senhor, mais e mais. Ser com toda a nossa família consanguínea, nossa família cristã, com a nossa vizinhança, toda a parentela, nossa e da vizinhança. Nos abençoa, nos levando e nos trazendo em paz e segurança para cada um dos lugares que temos de ir. O Senhor é a cura da planta dos nossos pés até o topo da nossa cabeça, porque vivemos em meio ao amor, favor e poder do Senhor. E o Senhor é o único digno de adoração. Amém. Bem, temos no capítulo 13, 25 versículos, e diz o versículo 1 em diante: no 33º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Não se apartou deles. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar Israel, porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo o que fez e o seu poder, porventura não estão escritos no livro de história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeocás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Jeoás e tudo que fez, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Estando Eliseu padecendo de enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais a Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios.
porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos de moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, quando alguns enterravam um homem, eis que vieram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não o quis destruir, não o lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeocás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeocás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Repetindo o 25º e último versículo do capítulo 13 do segundo livro de Reis, que nos diz: Jeoás, filho de Jeocás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeocás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Pois bem, por meio desses 25 versículos, nos fala o capítulo 13 do segundo livro de Reis sobre o reinado de Jeoacás, até o versículo 8, o reinado de Jeoás, do versículo 10 até o 13, e a profecia final e morte de Eliseu, do 14º ao 25º. Sempre que os servos são também filhos do Senhor, e o Senhor decide fazer ungido, a especialidade, especiaria, enchendo e transbordando em seus escolhidos. É sempre assim, sempre o foi e para sempre será. O Senhor não escolhe capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. E difícil é para os escolhidos do Senhor, quando tão claramente o Senhor abençoa alguém, e este alguém, como, por exemplo, disse Eliseu ao rei: toma as flechas, atira-as contra a terra. Instrução de contínuo na profecia que se seguia. E aquele instruído o fez apenas 3 vezes. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Às vezes, mesmo com toda a orientação, mesmo sabendo o que precisamos fazer, fazemos menos do que é necessário para resolver em definitivo o problema. Então, quando isso acontece, amenizamos, mas não exterminamos a causa. Estejamos atentos para que sempre que seja possível, quando tivermos a direção do Senhor, façamos com início, meio e fim, para colher completa a bênção. Sucesso, que Deus os abençoe.